Então, bora lá, jovens! Com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje, a gente vai explorar uma ideia muito poderosa. E se a geografia não for só o palco da história, mas um dos seus atores principais? Pensa comigo, a gente costuma ver a geografia como, sei lá, um fundo de tela, né? O cenário onde a história acontece. Mas e se for muito mais do que isso? E se os rios, as montanhas e até o jeito que um continente é desenhado no mapa fossem as forças ocultas que decidem quem fica rico, quem ganha as guerras, quem manda no mundo? É essa a ideia que a gente vai desvendar hoje. Para começar, vamos entender a base de tudo. Tenta imaginar o mundo não como um globo, mas como um tabuleiro de xadrez gigante. Nesse jogo, é a geografia que define as regras, as casas seguras, as barreiras e até os movimentos que cada jogador pode fazer. Ok, essa aí é a definição de livro. Parece complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. A geopolítica basicamente conecta as características físicas da Terra, coisas que quase nunca mudam, como o relevo e o clima, com o desenrolar da história humana. Ela diz que o onde a gente está influencia diretamente quem a gente é e o que a gente faz. E aqui tem uma diferença bem importante. Lugar não é a mesma coisa que espaço. Pensa assim, o lugar é a foto crua, a descrição física. Um vale com um rio, por exemplo. Já o espaço é o que a gente faz com esse lugar. É como ele vira uma cidade cheia de gente, de cultura, de relações. A geografia nos dá o lugar, mas é a sociedade que transforma ele em espaço. Agora, vamos ver como essas regras do tabuleiro aparecem no momento mais extremo da vida humana, a guerra e a sobrevivência. Porque a geografia não dá só vantagens, não, ela impõe as estratégias. Olha o caso da Rússia. Tanto Napoleão quanto Hitler aprenderam isso da pior forma possível. A Rússia usou seu tamanho imenso como uma arma. A estratégia era simples: recuar, recuar e recuar mais um pouco. Eles deixavam o invasor entrar e ser engolido pelo território e pelo inverno brutal. O próprio mapa derrota o exército inimigo. O nome disso é profundidade territorial. Agora vamos para o extremo oposto, Israel. Lá não existe o luxo de poder recuar. No ponto mais estreito do país, a distância da fronteira até o mar é de só 14 quilômetros. Não tem para onde correr. E o que essa geografia obriga eles a fazer? Ter uma estratégia de ataque preventivo. É preciso agir antes, porque simplesmente não há espaço para erro. O tabuleiro, de novo, ditando as regras do jogo. Mas nem só de guerra vive a geopolítica. O mapa também distribui as cartas no jogo da economia, sabe? É como se fosse uma loteria do clima, e os resultados são bem visíveis. É só olhar os dados, é um fato. Tirando raríssimas exceções como Singapura, não tem nenhuma nação superdesenvolvida que fique inteiramente dentro da zona tropical do planeta. Em geral, os países de clima temperado são mais ricos. Mas por que será que isso acontece? E aqui estão algumas das respostas. O clima tropical traz uma série de desafios bem específicos. A produtividade de algumas das principais culturas agrícolas do mundo é menor. O terreno, muitas vezes com florestas densas, dificulta a construção de estradas e ferrovias. E talvez o mais sério de tudo, doenças como a malária e a febre amarela são um peso constante para a saúde e para a economia. Beleza, agora a gente vai entrar na ideia que é talvez a mais impressionante de todas, a de que a simples orientação de um continente no mapa pode ter definido o destino de toda a civilização. Essa pergunta foi feita pelo biólogo Jared Diamond. Pensa bem, por que um punhado de espanhóis conseguiu derrotar um império com dezenas de milhares de incas? A resposta, segundo ele, não tem a ver com superioridade de pessoas, mas sim com a geografia. E a chave do mistério está aqui. Olha o mapa. A Eurásia, que junta Europa e Ásia, é um continente deitado, no eixo leste-oeste. Já as Américas são um continente em pé, no eixo norte-sul. E daí? Alguém pode perguntar. Bom, isso muda absolutamente tudo. Um eixo horizontal compartilha climas parecidos, enquanto um eixo vertical atravessa climas totalmente diferentes. Isso cria uma reação em cadeia. No eixo leste-oeste da Eurásia, uma planta ou um animal domesticado, como o trigo ou o cavalo, podia se espalhar facilmente por milhares de quilômetros. Isso gerou sobra de comida, o que permitiu que as populações crescessem e cidades surgissem. Com mais gente, veio a especialização. Gente que podia se dedicar a ser soldado, inventor, burocrata. Isso levou ao desenvolvimento de armas de aço, da escrita e, por causa do contato com animais, a imunidade a várias doenças.
Quando os dois mundos se encontraram, um deles tinha uma vantagem geográfica de milênios. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscrevam no canal para ajudar a gente a crescer. Bom, já vimos como a geografia pode decidir o destino de impérios, mas ela também mexe com algo mais íntimo, moldando nossas identidades e o conflito central do mundo de hoje: a quem nós somos leais. Existem basicamente duas formas de lealdade, de amor. A primeira é o amor herdado, aquele que a gente não escolhe. Nossa família, nosso povo, a terra onde a gente nasceu. É algo natural. A outra é o amor adquirido, que é baseado em escolhas, as ideias em que acreditamos, os valores universais que decidimos seguir. E essa divisão explica quase todo o debate político atual. O amor herdado valoriza a tradição, a terra, a nação. É a raiz do nacionalismo. Já o amor adquirido valoriza a escolha individual, a meritocracia e ideias que servem para todo mundo, não importa onde nasceram. É a raiz do universalismo ou globalismo. Parece familiar, né? E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Hoje, a tecnologia nos conecta com o mundo todo, as ideias viajam na velocidade da luz, mas o lugar onde nascemos continua nos moldando de formas muito profundas. Então, no final das contas, qual força vai ser mais forte? A geografia que a gente herda ou as ideias que a gente escolhe? Essa é a grande questão do nosso tempo. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!